Olá! Hoje o Vitrine na TV está com mais uma novidade para você. E é com muita alegria que nós estamos inaugurando, lançando o nosso canal Vitrine, que é mais uma forma de nós chegarmos até você com os nossos profissionais parceiros do Vitrine. O canal Vitrine vem até você da mesma maneira que nossa revista, que o nosso programa de TV, que as redes sociais que fazem parte aqui do Vitrine, de forma educativa, sempre no intuito de informação. E para lançar esse canal, nada mais justo que nós começássemos até sobre o básico, que é a nossa alimentação. Você se alimenta de forma correta? Como que está a sua alimentação? Não só para perder peso ou eliminar, emagrecer, como seja que você nomeie isso na sua vida. E para poder falar conosco a respeito desse assunto, nós convidamos a nutricionista Lídia Noé, que já é parceira aqui do Vitrine, que vai falar com a gente a respeito desse assunto. E muito bem lembrado, hoje a gente vai começar falando com ela a respeito dos modismos que já tomaram conta aí das redes sociais, os modismos na nutrição. E a gente vai receber aqui, então, para poder inaugurar, lançar essa forma de a gente chegar até você, que é o nosso canal Vitrine, a Lídia. Lídia, muito obrigada por você estar aqui lançando conosco essa ideia, que até chegar em vocês, nossos parceiros, é uma ideia. Depois vira um projeto que vocês acatam, aceitam e investem nesses projetos. Muito obrigada por você estar aqui conosco. É sempre um prazer, né, falar com vocês, falar com Vitrine. É sempre muito bom a oportunidade que eu tenho de falar a respeito do meu trabalho, de divulgar sobre nutrição, de fazer com que essa temática que eu carrego com muito amor na minha vida chegue a muitas pessoas e de uma maneira educativa, de uma maneira correta, porque hoje nós vamos falar de alguns assuntos que são bem polêmicos, né, a respeito desses modismos aí. Mas que bom essa oportunidade de falar para outras pessoas sobre isso. Que bom. Então, como nós dissemos, a gente quis vir até aqui, ao seu consultório, para poder falar com você a respeito dos modismos que nós que acessamos a internet temos acompanhado aí, tanto na rede social, tanto nas redes sociais, como também nas ruas, os modismos na nutrição. Não é isso, Lídia? O que você pode falar para a gente a respeito assim, dessas modas que foram lançadas ultimamente na sua profissão, que é a nutrição? Então, gente, falar com vocês o seguinte: nutrição é uma profissão que, para hoje, você exercer ela com ética, com seriedade, você realmente tem que ser um profissional muito sério, tem que ser muito dedicado, tem que estudar demais, porque todo mundo é metido a ser um pouco nutricionista, né? A gente sempre conhece alguém que vem dar um pouco de dicas a respeito de emagrecimento, que vem falar com a gente a respeito de uma novidade, que aquilo ali deu certo com fulano de tal. Tanto que, até mesmo as pessoas que vêm até o consultório, o maior número de procuras é através de indicações, né? Isso não deixa de ser verdade. Agora, quando a pessoa vai até um consultório, conversar com um profissional, ouvir do profissional o que ele tem a dizer a respeito do caso dele, aí a gente está falando de uma nutrição feita de uma forma correta, de uma forma ética. Porque a pessoa está indo ouvir uma pessoa que entende realmente daquilo que ela está querendo saber. Mas, como a gente vê por aí, agora eu até falei disso há pouco tempo nas redes sociais, que é moda parecer saudável, né? E nós estamos mudando, inclusive, o conceito de um aspecto saudável físico, né? Os corpos hoje que são cultuados como saudáveis, eles já não são os mesmos de alguns anos atrás, né? Hoje, uma pessoa com uma musculatura em mais evidência, né? Dentro da nutrição esportiva, a gente vê que a busca das pessoas hoje por um físico mais musculoso, por menos gordura corporal, as pessoas criaram um pavor de gordura ao ponto de mulheres desejarem ter um percentual de gordura inferior ao mínimo saudável para elas, prejudicando a saúde, prejudicando até mesmo ciclo menstrual, o homem tendo também importantes alterações aí hormonais em virtude dessa busca por um corpo que já foge ao padrão natural, né? E, como sempre, o emagrecimento, que é o alvo da grande maioria,
as pessoas buscam medidas muito rápidas, né? E essas medidas rápidas, milagrosas, todos nós sabemos que elas não vão levar a lugar nenhum, mas ainda assim as pessoas buscam. Todos sabemos, né? Isso não é novidade para ninguém, que o peso que você talvez adquiriu ao longo de vários anos, você não vai conseguir reduzir ele em poucos dias. Então, a forma que as pessoas lançam esses programas de milagre mesmo, né, para emagrecer, são fórmulas milagrosas, são às vezes suplementos alimentares e etc. Essas coisas, elas são lançadas, na verdade, motivam as pessoas do ponto de vista psicológico, né? Se você for pensar sob esse ponto de vista, por que as pessoas elas se agrupam para poder conseguir buscar uma forma de emagrecer, uma forma de melhorar, tanto que atividades coletivas, as pessoas se sentem motivadas, tudo aquilo que as pessoas se reúnem. Isso tem muito mais aspecto psicológico envolvido do que o emagrecimento em si. Aquela motivação é que faz a pessoa ir adiante. Mas é muito importante a pessoa saber que você que está aí na luta, eu também, a gente está sempre buscando melhorar a nossa qualidade de vida, por mais que a gente já saiba que temos um hábito de vida saudável, mas nós sabemos e experimentamos na pele o que é vivenciar uma reeducação alimentar, o que é mudar hábitos alimentares, o que é mudar o nosso estilo de vida em busca de saúde de verdade. E nós sabemos, eu sei, você sabe, porque passamos por isso, né? Nós sabemos que isso não foi do dia para a noite, não é do dia para a noite, e a busca é constante, né? E outra coisa, as pessoas, além de buscar esses modismos, estão criando um terrorismo alimentar muito grande, como se um alimento fosse o salvador da pátria e o outro fosse o condenado que ninguém pode consumir, o vilão. E isso não é verdade, gente. Nenhum alimento ele vai ser somente vilão, porque a alimentação, como eu estava falando a respeito das pessoas se sentirem motivadas quando é lançado um programa, quando é lançado algo que envolva outras pessoas e elas se sintam motivadas, assim também é com a nossa cultura, a cultura do Brasil. Vamos trazer para a nossa realidade, né? É uma cultura onde as pessoas, não é só aqui no Brasil, mas vamos trazer para a nossa realidade. As pessoas se reúnem e, normalmente, tudo que se reúne tem a ver com alimentação. Ou as pessoas se reúnem para comer ou se reúnem para beber e comer, né? Então, uma roda de conversa entre amigos, ela já tem a ver com a pessoa se reunir para beber uma cerveja, tomar um chopp. O happy hour, ele serve para isso. Isso vem um tirar gosto junto. Então, gente, se isso for algo vivenciado de uma forma mais esporádica, se isso não for uma regra na vida da pessoa, isso faz bem para a saúde da pessoa. Se essa pessoa souber ter o equilíbrio na hora de sentar e fazer o happy hour. Agora, se esse happy hour começa às 18 horas e vai até às 22, já não é happy hour, né? Aí já foram muitas horas aí e já não vai ficar muito bom o negócio, não. Então, eu busco sempre falar com os pacientes, isso é o equilíbrio. Nenhum alimento é vilão sozinho. Eu ouço as pessoas falarem que gostam muito de carboidrato. Isso é normal. O açúcar, ele vicia, isso é provado cientificamente. Então, se as pessoas gostam de doce, elas não precisam deixar de comer doce. Agora, se elas querem comer doce todos os dias, isso vai virar um problema. Eu volto e meia, eu pego minha calculadora e determinados hábitos pequenos que a pessoa tem, eu calculo com ela ali a quantidade de carboidrato que ela está consumindo na forma de açúcar mesmo, e ela vê que aquele hábito que ela tem pequeno, vamos pegar um cafezinho, por exemplo, um cafezinho que a pessoa consome com açúcar 2 vezes ao dia. Se ele tem ali naquela quantidade de cafezinho 10 gramas de açúcar, se essa pessoa consome esse cafezinho durante 5 dias da semana, que fosse só os dias de trabalho, né, ela já iria consumir aí uma quantidade de açúcar muito significativa. Ela já ia consumir isso aí próximo de 1 quilo no mês de açúcar, só do cafezinho, tá? Então, vocês sabem que não fica só no cafezinho. Agora, significa que se ela pegar um cafezinho com açúcar, quando ela estiver em algum lugar que não tem outra opção, tem o café só com açúcar, ela vai perder tudo que ela conquistou da dieta? Também não. Do mesmo jeito que se ela gosta muito de um alimento que ela sabe que não é saudável, ela gosta, sei lá, de um alimento gorduroso, se ela gosta, por exemplo, de bacon, se ela consumir isso esporadicamente, vai fazer com que a saúde dela seja sacrificada? Também não. O nosso organismo, ele é
todo dotado de maneiras de se limpar, de se detoxicar sozinho. Só que quando a pessoa consome alimentos muito gordurosos, quando a pessoa consome alimentos industrializados em grande quantidade, isso faz parte do dia a dia dela. Ela está o tempo todo sendo bombardeada com aditivos químicos, com corantes, com conservantes, tudo aquilo que faz o alimento ter uma vida de prateleira maior, o produto alimentício, né? Tudo isso a pessoa está colocando aos montes todos os dias. Com o passar do tempo, aquilo ali o organismo já não dá conta. E aí realmente vai refletir em uma desordem metabólica, porque normalmente a pessoa não faz essas coisas por muito tempo, né? Por exemplo, na questão dos modismos, se ela começa a fazer, não, então vou comprar esse produto diet, esse light, esse assim, esse assado, porque eu vou emagrecer. Lota a prateleira de produtos alimentícios riquíssimos em conservantes, riquíssimos em aditivos químicos, e não se prende naquilo que de fato ela deveria investir, que são nos alimentos naturais. E estão criando, inclusive, um conceito muito errado sobre a alimentação. A alimentação não é você zerar caloria. O seu corpo precisa de nutriente, e nutriente implica em ter energia, em ter macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Só que isso tem que estar em equilíbrio. E quem é que vai dominar esse tipo de assunto para orientar de forma individual? É o nutricionista. E as pessoas saem procurando orientação com qualquer profissional, independente de ser profissional de nutrição ou não. E principalmente hoje, aquelas pessoas que exibem um físico que aparenta o que é a busca de saúde das pessoas hoje. Então, se a pessoa tem um físico mais sarado, né? Se a pessoa tem mais músculo, se a pessoa aparenta ter menos gordura corporal, se a pessoa tem aquele abdômen trincado, as pessoas já vão dar muito mais ouvido para aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali tem o físico de alguém que aparenta ser saudável. Gente, ninguém vem com um atestado de saúde na testa, tá? Então, eu pego o exame bioquímico aqui, porque todos os meus pacientes são monitorados bioquimicamente, pego o exame bioquímico com alterações importantíssimas, e a pessoa, às vezes, tentando reduzir peso por conta própria e não tem nem ideia de que ela está com alguma alteração importante, que ela está precisando melhorar níveis de vitamina D, que ela está com zinco baixo, vitamina B12 baixa, que ela está um pouco anêmica. Então a pessoa, ela está tentando conseguir um bom resultado, mas ela sequer tem ideia de que ela vai ter que melhorar também todos os seus parâmetros bioquímicos, aquilo que não está escrito ali na sua cara, aquilo ali que ninguém está vendo. Então, a gente tem que parar de julgar a saúde das pessoas pela aparência física delas, né? Porque é muito importante que a gente faça esses check-ups periodicamente, que a gente busque a orientação de um profissional. A cada pessoa que chega aqui, por mais que um determinado alimento ele seja saudável para a grande maioria das pessoas, exceto no caso de que a pessoa tenha alguma patologia específica que ela precisa evitar aquele alimento, todos os alimentos naturais, eles vão ser saudáveis para todo mundo. Agora, a forma como essa pessoa vai consumir, o horário, a quantidade, isso é que vai variar. E não adianta, gente, isso, nem eu mesmo, sem a formação que eu tive, não saberia, nem para mim mesmo, né? Até quando preciso consumir as coisas, se eu também não tivesse uma programação do que eu vou comer, eu também não iria adivinhar qual é a minha necessidade, né, nutricional. Não tem como, isso não tem como a gente saber se não for por meio de uma avaliação bioquímica, se não for por meio de uma avaliação antropométrica, que é o que a gente faz aqui no consultório, né? Então aí a gente vai ver como é que tá o percentual de gordura dessa pessoa, qual é a quantidade de massa magra que essa pessoa tem, se isso tá em quantidade menor do que deveria, se essa pessoa vai precisar trabalhar para melhorar isso. E aí as pessoas vão entrando nesses modismos, se prendem ao valor que a balança marca, né? E aí sobem deduzindo que o ponteiro da balança baixou, eu emagreci. O ponteiro da balança aumentou, eu engordei. Se uma pessoa que não malha começa a fazer exercício físico, ela vai sim começar a dar um estímulo para o corpo dela, e existe possibilidade dessa pessoa, principalmente se for modalidade de musculação, de ela aumentar a massa muscular. Então, vai aumentar o peso dela em massa muscular. Se essa pessoa sobe na balança e percebe, conforme já aconteceu, muitos pacientes me perguntarem, essa pessoa está aumentando o peso, mas não é gordura corporal. Agora, se essa pessoa
que está querendo emagrecer, ela vai buscar soluções mágicas, ela vai deixar de comer, ela vai ficar muitas horas em jejum, vai substituir refeições por outro tipo de refeição que não seria o mais apropriado. Se essa pessoa vai fazer isso e ela vai verificar pela balança, só o fato dela estar deixando de ingerir alimento, ela já está deixando ali o peso dela um pouco menor. Só o fato dela parar com compulsão por carboidrato faz a gente reter muito líquido. Se ela já para com isso, não significa que o que ela está perdendo ali é a gordura corporal que ela tanto quer perder. Ela pode estar depletando massa muscular, porque está ficando sem comer direito, e perdendo também água corporal, porque nós armazenamos muita água no músculo. Então, se a pessoa está perdendo peso em massa muscular, ela também vai dar menos peso na balança. Significa que está emagrecendo? Não significa. Então, a única maneira que nós temos de verificar é através de exames antropométricos, seja ele o exame feito com as dobras cutâneas, que é o que a gente faz aqui com o adipômetro, seja ele através de um exame de bioimpedância, ou até mesmo outros exames que existem e que não são praticados em consultório, são praticados mais a nível de pesquisa. Mas é isso que vai dizer se você está perdendo gordura, além da melhor balança de todas, gente, que é a nossa percepção corporal. Né? Região de abdômen, região de cintura vai dizer muito sobre você estar perdendo ou ganhando gordura, porque é uma região muito comum no biotipo de grande maioria das pessoas ganhar ou perder medidas quando perde e ganha gordura na região abdominal. Então, essa coisa de confiar em balança é uma coisa muito furada. Não tem dessa de confiar em balança, não. Pois é, e de tudo que você trouxe, e muito bem falado, o que a gente tem observado assim, com uma grande frequência são as pessoas estarem assim, querendo perder peso com uma rapidez muito grande, né? E realmente estarem olhando assim, hoje, qualquer hora que você entra no Instagram ou em qualquer rede social, muito comum se ver, principalmente assim, mulheres malhadas, tendo muitas seguidoras, outras mulheres seguidoras, querendo aquele tipo de físico e muito rápido, né? E eu vejo que é um sacrifício muito grande, de uma forma completamente desordenada, lançando para si próprio desafios, às vezes, assim, surreais, né? Que, como você disse, assim, eu posso falar assim, como prova viva, né? Lançando desafios surreais e que não vão conseguir ser mantidos por muito tempo, enchendo prateleiras de produtos que não vão, muitas vezes, nem ser consumidos, né? Diet, light, e que, às vezes, são até mais calóricos do que os alimentos normais, como você disse, assim, os alimentos naturais, né? Uhum. Então, Lídia, a forma mais correta de ser feita é procurar um nutricionista. Exatamente, mas olha só, Adriana, isso que você falou é muito certo. Hoje, o acesso que nós temos à informação, ao mesmo tempo que ele nos dá a oportunidade de ter maior acesso a boas informações, ele também traz o inverso. Uhum. A gente tem acesso a muita desinformação, né? E muitas pessoas confiando naquilo que a gente está vendo ali como desinformação. Como eu te falei, ninguém vem com um rótulo na testa falando eu sou saudável e aquilo ali está classificado como saudável. Mas né, às vezes aquilo ali, para mim, eu estou saudável, eu faço, para mim está dando certo. Uhum. Não quer dizer que vai dar certo para você, ou que vai dar certo para o outro. E muitas vezes eu tenho uma nutricionista, você que me acompanha, eu tenho um professor que me acompanha, eu estou respaldada, mas quem está seguindo está? Uhum. Então, mas aí era a respeito disso que eu ia falar. A gente tem acesso à informação e, ao mesmo tempo, também acaba ficando tão perdido, porque são tantas informações vindas de tantas pessoas. É igual você falou, a gente vê aí pessoas que não têm formação nenhuma na área, mas que, porque estão lá com aquele super corpo, passam a ser denominadas como se fossem autoridades na área, justamente pelo físico que exibem. E como aquela pessoa chegou ali, de fato, como é que ela adquiriu aquele físico, isso só cada um é que sabe de si. Nós sabemos hoje o quanto está difundido o uso de anabolizantes, o quanto as pessoas conseguem resultados a curto prazo com isso, né? Então, assim, as pessoas têm que parar de ser um pouco inocentes também,
né? A gente precisa ser um pouco mais maldoso, porque essas imagens que estão sendo vendidas, eu não estou falando que são todas as pessoas com o corpo muito bonito, muito definido, que estão anabolizadas, mas que a maioria está, né? Isso é uma coisa que no Brasil as pessoas compram isso, inclusive em mercado negro, não é uma coisa que é comercializada de uma maneira clara, lícita, muitas pessoas não contam que usam, né? Então é uma coisa muito ainda velada. E outra coisa também, vendem uma imagem que aquilo ali foi conquistado com exercício físico e com alimentação, e nós sabemos que não é tão rápido. Nós sabemos que não é tão rápido. Tem pessoas que têm uma genética favorável, pessoas que têm maior facilidade, inclusive na adesão aos exercícios, mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas que está com muito peso para perder, ela vai ter que ter uma paciência realmente grande, ela vai ter que vai ter que adotar outros hábitos de vida, ela vai ter que mudar toda a rotina dela, se organizar, se planejar. O paladar dessa pessoa vai ter que ser treinado de uma outra maneira, para que ela possa, então, a partir desses novos hábitos e com o passar do tempo, atingir resultados que vão ser consolidados. E não algo que ela vai conseguir para caber em um vestido daqui a um mês e depois não importa o que vai acontecer. E aí a pessoa recupera todo o peso que ela perdeu de novo, né? Então, não adianta, as pessoas vão ficar batendo nessa tecla. Eu acredito que isso é uma guerra que não vai acabar nunca, porque as pessoas sempre vão querer ser emagrecidas, elas não vão querer emagrecer, né? E é o meu papel como uma das profissionais da área de nutrição estar receptiva para explicar, para orientar, para acolher as pessoas que chegam até o consultório, porque eu não posso ir até as pessoas, obrigá-las a querer fazer reeducação alimentar. Mas aquelas que se decidem por vir aqui, mesmo que elas ouçam o que eu tenho para dizer, eu oriente elas da forma correta, porque tem pessoas que chegam aqui procurando solução milagrosa, sim, e já vem me perguntando se eu faço tal dieta da moda, se ela quisesse usar determinado produto, se eu concordaria de colocar na prescrição que eu vou fazer para ela. Só que a pessoa, a partir do momento que ela procurou o profissional, dentro da rotina daquela pessoa, é claro que a gente leva em consideração as preferências alimentares, mas eu em momento nenhum vou passar por cima da minha ética profissional para poder agradar um paciente, para poder fazer algo que não condiz com a realidade da minha profissão. Então, é tudo respaldado pela ciência. Qualquer coisa que as pessoas venham até aqui e que eu vou prescrever, aquilo ali eu não resolvi prescrever para ela retirando isso de qualquer lugar. Foi respaldado por um aprendizado em sala de aula, por um aprendizado em pesquisa mesmo científica, que a gente tem acesso a isso. Então, assim, as pessoas procuram muito em ferramenta de busca do Google, mas nós, profissionais, precisamos buscar em locais onde são publicados artigos científicos validados, onde tem uma seriedade naquilo que está sendo passado. Então, tudo aquilo que vai para um plano alimentar de um paciente tem que ter sido cientificamente avaliado para não correr o risco, para não prejudicar. E ainda assim a gente vê que coisas que até há algum tempo eram vistas como válidas, como saudáveis, outras pesquisas avançaram e viram que aquilo ali não era bem por aí, e que aquilo não daria certo para tal e tal situação e cai em desuso. O profissional que se atualiza, ele fica sabendo disso e ele já passa a mudar a conduta. E aí, às vezes, o cliente fala assim, mas tal coisa que tinha antes, agora não tem mais. E aí o profissional informa, olha, tal coisa era assim, visto pela ciência de tal forma, se você quiser tem os artigos que mostram que não é mais dessa forma que está sendo visto. Se você quiser, eu posso te passar para você ver. Então, é importante que o profissional se respalde sempre na ciência. E, claro, cada profissional tem sua conduta. Não tem uma prescrição que é melhor do que a outra. É importante que a pessoa procure um nutricionista que ela se identifique. Assim como você tem, por exemplo, seu personal trainer, que você se identifica com ele. A gente precisa se identificar com o profissional que cuida da gente, né? Outra coisa, se você vê que você tem uma tendência maior a burlar aquilo que você está se propondo a fazer, é hora de você também avaliar se não é a hora de você buscar uma intervenção de um psicólogo,
né? Que vai te ajudar também a colocar ali a sua ansiedade, você vai ter um espaço para falar disso e você vai ter um equilíbrio ainda maior para que você consiga aderir à sua proposta de mudar seu corpo, de mudar seu estilo de vida, de aderir a planos de exercício físico regulares. É importante, não é só o profissional da nutrição, não. O profissional da área de psicologia, o educador físico, o fisioterapeuta, o médico, todos eles precisam e têm a sua importância no acompanhamento das pessoas em geral. E é muito importante que as pessoas saibam que qualquer procura de profissional que ela vai fazer, ela está investindo na saúde dela. Então, assim, nós é que decidimos se nós queremos envelhecer de bengala, doentes, ou se a gente quer envelhecer com saúde, um velhinho que faz exercício físico, igual a gente conhece aí. Tem atletas idosos, tem pessoas idosas que independente de que a idade já está mais avançada, elas ainda assim conseguem ter uma vida independente, conseguem ser pessoas lúcidas, pessoas que fazem as suas atividades normais. É claro que nós vamos perdendo com o passar do tempo a mesma destreza da juventude. Mas é a lei do uso e desuso. Isso, né? Mas não implica em perda de saúde, né? As pessoas se acostumaram a pensar no idoso como uma pessoa doente. O idoso não é uma pessoa doente. Nem válido. Foram as escolhas que essa pessoa fez ao longo da vida que refletiram no envelhecimento dela, né? É sim, com toda certeza. E tem uma professora aqui em Ubá que falava sempre isso, a lei do uso e do desuso, no caso do exercício físico, né? E no caso da alimentação, obviamente que é tudo que você disse, né? A alimentação, ela é uma base, né? As pessoas vão seguindo mesmo, tudo dentro de um limite de quantidade para cada um, e do que deve ser feito, do que pode ser feito, que isso aí é com vocês mesmos, nutricionistas. E que, no seu caso, vai ficar mais fácil ainda, porque daqui a pouco é uma psicóloga nutricionista, né? Uma psiconutri. Vai ficar mais fácil para acompanhar nossos pacientes. E, Lídia, ainda a respeito desses modismos, que ainda existe muito, além de se ter muitas pessoas para que a gente, nós, seres humanos, que não somos nutricionistas, enfim, para a gente poder seguir, que pode ser perigoso para a saúde da gente, ainda existem no mercado, para a gente poder comprar, no mercado, que eu digo mercados em geral, aí, né? No mercado em geral, produtos que já vêm com os rótulos assim, muito chamativos para a gente. Né? Como que a gente faz? O que pode ser feito? A pessoa que quer começar uma reeducação alimentar, o que ela não deve de jeito nenhum fazer na hora para não cair nessas tentações assim, eu estou muito gorda, voltei de férias agora, o consultório da nutricionista está muito cheio, não vou conseguir marcar agora, ou der uma preguicinha nela e viu que o outro emagreceu, quer emagrecer, o que não deve de forma alguma ser feito? Eu acho que a coisa que... Não vou falar nem o que não deve ser feito. A primeira coisa que deve ser feita... Melhor. Tudo o que é mais natural possível é o que deve ir para sua mesa. Tá? Nenhum suplemento alimentar, nenhum produto alimentício vai ser melhor do que o alimento natural. Uhum. E quando eu falo alimento natural, sem fazer cara feia para verdura, sem fazer cara feia para frutas, né? Sem deixar de consumir grãos integrais, cereais integrais. As carnes, preferir sempre cortes mais magros, preferir, né, alternar preferencialmente carnes brancas. As pessoas que não gostam de consumir carne, elas podem consumir os ovos, né? Pode fazer um omelete. Agora, se você está achando que você chegou no supermercado, aqueles rótulos lá, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, e aquilo ali virou a 8ª maravilha do mundo, esquece, gente. Tem muito produto que não tem glúten, mas que também está cheio de farinha ali de alto índice glicêmico, que não tem fibra nenhuma, que não vai ajudar seu funcionamento intestinal, que vai fazer você ter uma alimentação com um altíssimo índice glicêmico. Tá? E aí não vai te ajudar em nada, e às vezes o produto ele é sem glúten, sem lactose, mas lotado de açúcar. O açúcar mascavo, ele é um açúcar mais natural, mas eu vejo assim, né, os rótulos chamam atenção para isso. Ele deixou de ter caloria, de ser açúcar? Não, só que ele é um açúcar natural. Mas ele não deixou de ser o açúcar da cana. Então, quer dizer que ele tem preservado ali alguns nutrientes da cana-de-açúcar
que o açúcar refinado já não vai ter, que o açúcar cristal já não vai ter. Mas ele não deixou de ser açúcar. E eu vejo as pessoas achando assim, não, se eu pegar um bolo e colocar ali farinha integral e colocar açúcar mascavo e rechear ele com banana, ótimo, posso comer à vontade. Gente, não é por aí. O equilíbrio vale para tudo, até mesmo fruta. Eu vejo que as pessoas chegou a determinada época do ano, igual agora, inverno, era época de tangerina, mexerica, laranja. As pessoas querem sentar debaixo de um pé de laranja com uma bacia e consumir uma dúzia de laranjas. Isso aí também, gente, vai jogar qualquer dieta para o espaço. Não é porque a fruta é natural, eu posso exagerar. O exagero, gente, é o que vai fazer tudo ir por água abaixo. Então, o equilíbrio e o bom senso, eles nunca vão sair de moda, né? É importantíssimo isso. E as pessoas usam o equilíbrio e o bom senso como última alternativa. Como se fosse assim, já não me resta mais nada, vou na nutricionista porque agora eu vou usar meu bom senso. Então, se a pessoa começasse pelo bom senso, ela não precisaria ter se valido de tantas outras coisas que não levaram ela simplesmente a lugar nenhum, a não ser a frustração, a não ser aquelas crenças... Não, e as crenças, Adriana, de que eu tenho que passar fome porque eu quero ficar magro? Aí outro dia eu perguntei aqui para um paciente, será que para ser magro a gente tem que ser infeliz, então? Então quer dizer que todo magro devia andar com a cara triste, né? Já que para ficar magro eu tenho que sofrer, eu tenho que passar vontade, eu não posso ter vida social, eu não posso dizer sim para nada que é gostoso, tudo que é saudável é ruim. Isso tudo são mitos, são crenças que as pessoas já enraizaram e que para retirar somente com o passar do tempo. E a pessoa experimentando, as pessoas chegam aqui com medo de comer, né? As pessoas têm medo de carboidrato, como se carboidrato fosse o mal do século. E, na verdade, o carboidrato que as pessoas deveriam fugir dele a maior parte do tempo é justamente o açúcar simples. São os carboidratos refinados, que estão, inclusive, em muitos produtos ditos saudáveis por aí. Só que não estão com o nome de açúcar. Eles estão lá com o nome de maltodextrina, eles estão com o nome de amidos modificados. Então, são fontes de carboidrato que foram adicionadas nos alimentos justamente para que aquele alimento tivesse como retirar uma parte, por exemplo, um iogurte desnatado, em que eles retiraram ali gordura do iogurte, mas para manter aquela aparência de iogurte cremoso, eles adicionaram ali, colocaram ali espessantes que tem carboidrato e a pessoa está consumindo achando que está arrasando. E estão consumindo algo que é sem gordura, mas que tem mais carboidrato do que tinha antes. O produto in natura. Então, gente, o natural sempre vem como primeira opção para a casa da gente, para a vida da gente, né? Se você tem costume de consumir aí refrigerante, realmente não tem versão do refrigerante que vai valer a pena. Nem diet, nem light, nem zero, nem nada. E pensa, gente, tudo aquilo que é zero, desconfie do que é zero. Se não é a água, desconfie de tudo aquilo que vem escrito zero. Porque a lista de aditivos, a lista de ingredientes dos alimentos é a primeira coisa que a gente deveria olhar. Então, aquilo que é bom é aquilo que não tem uma lista de ingredientes. É aquilo que o ingrediente é ele mesmo. Entendeu? Então, é por aí. A pessoa que ainda não teve a oportunidade de procurar um profissional, de buscar ajuda, já vai na despensa da casa e olha, tá cheio de produto alimentício a sua despensa? Ou a sua despensa tem produtos naturais e é a sua fruteira que está cheia, é a sua parte da geladeira onde se guarda ali as verduras, é que está cheia. Como é que está a sua visita na feira? Qual é a frequência que você vai à seção do supermercado onde estão os alimentos que não têm vida útil de prateleira muito grande? Né? Então é por aí que a pessoa vai começar. Mas que isso dá trabalho, que isso eu tenho que me organizar. Realmente, a gente não se organiza para tanta coisa? Né? A gente se organiza, eu comento isso aqui com os pacientes também, eu falo, olha, a gente se organiza para ter um relacionamento saudável, a gente se organiza, eu ainda não sou mãe, mas eu vejo as mães se organizando para ter o quê? Para ter condição de cuidar da melhor maneira dos seus filhos. A gente se organiza para poder cumprir horário com relação ao nosso trabalho, né? Quem trabalha aí é funcionário, as pessoas têm que chegar, bater cartão para sair, tem que bater cartão e tem que cumprir com as suas obrigações. Então, por que a gente vai fazer menos pelo nosso corpo, pela nossa saúde, que é a única coisa que realmente é nossa propriedade? Né? Mesmo você que é mãe, suas filhas são suas filhas, mas agora que estão aí duas moças, você não tem como ser dona delas, né? Então você é dona de você mesma. Então cuide bem de você.
E se você quer fazer bem também para aqueles que convivem com você, pense nessas coisas, né? Justamente quem tem criança pequena, pense já o que você está oferecendo para o seu filho. Qual é o alimento que você está levando para dentro da sua casa e oferecendo a ele para que ele crie um paladar favorável para aquele alimento ali. Então, depois, os pais acabam tendo que driblar aquele mau hábito, levando a criança para o nutricionista, e aí colocam ali a responsabilidade para o nutricionista tentar ajudar a mudar os hábitos da criança, sendo que os bons hábitos aprendidos desde cedo já iriam prevenir muita coisa que essa criança poderia vir a ter no futuro. Então, é o bom senso, é o equilíbrio, é sempre prezar os alimentos naturais. Quando entrar algo artificial na sua dieta, vai ter sido avaliado previamente pelo profissional em virtude da sua rotina. Claro que as pessoas que têm uma rotina favorável ou alguém que ajude a fazer, alguém que prepare, que ajude a organizar, essa pessoa vai conseguir consumir alimentos muito mais naturais e frescos, enquanto outras, em algum momento, elas vão precisar se valer de um suplemento, vão precisar se valer de alguma coisa, mas é por questão da rotina da pessoa e daquele momento ali. O que não significa também que vai ser para o resto da vida dela, ela vai ter que comer determinado suplemento, determinado produto alimentício, em detrimento de um alimento natural, né? Então, a indústria nos ajuda muito, mas ela não é a chave. Não existe pé de produto alimentício, não existe árvore de produto alimentício. Existe aí os alimentos naturais, isso. E os alimentos naturais é que devem ser a chave para a nossa alimentação diária. Que bom. Muito bem esclarecido, como nunca. Aqui no Vitrine, pelo menos. Vamos dizer, esses modismos na nutrição. Não é isso? Então, Lídia, nós queremos ser gratos a você pela participação aqui no primeiro programa do canal Vitrine, já aqui inaugurando esse canal que vem chegar mais perto das pessoas, mais uma forma aí da gente estar perto de você que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, foi um prazer falar. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar sobre nutrição e daqui a pouco também sobre psicologia, né? Quem sabe? Então, assim, é um prazer falar com vocês e esclarecer, porque é importante que nós profissionais estejamos sempre tomando mesmo posição de falar, nos posicionando frente a esses assuntos, frente a tanta polêmica que tem na nutrição, porque a nutrição é como eu falei no começo, a gente tem que realmente amar muito e ter muito dom para trabalhar com isso, porque todo mundo é um pouco metido a ser nutricionista, mas na verdade muitos não querem estudar para isso, né? E é isso, Adriana, foi um prazer falar com vocês. Nós é que agradecemos aqui a sua presença, a sua participação e a sua parceria, assim como de todos os profissionais que estão sempre aqui conosco. Como eu digo sempre, sou grata a vocês que param um pouquinho aí os consultórios para trazer para os nossos telespectadores, para os nossos leitores e agora os nossos internautas, um pouco mais a respeito de saúde, sempre numa forma informativa e educativa. Canal Vitrine. Espero que vocês aprovem também mais essa forma de chegar até vocês. Até a próxima.